Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Networker. Hoje aqui com um super convidado, um empresário da área do segmento de consórcios. Temos aí um super tema, né? Trazendo consórcios, quebrando o paradigma e gerando oportunidades. Muita explicação, muita orientação com ele. Já ele vai se apresentar aqui com vocês. Primeiramente, quero aí agradecer a participação, a presença de todos vocês que nos acompanham de casa, do trabalho, do transporte público, do carro, do Uber, do 99 aí dos apps, né? Pelo aplicativo da Croma TV, você consegue nos acompanhar aqui ao vivo aqui essa transmissão. Então você que é empreendedor, empresário, colaborador, profissionais das mais diversas áreas, esse aluno, esse conteúdo ele foi criado, está sendo feito aqui especialmente para você, para o seu desenvolvimento e também para a reciclagem profissional. Então agora sim, trazendo aqui para o nosso super convidado, o Esteban Ramos, né? Esteban, a gente até estava brincando aqui, o Esteban é um grande empresário aí da nossa rede de contatos aqui, da Croma, do Connect Business, e já cometi aí algumas gafes de errar o nome do nosso convidado, poxa vida, né? Esteban, então se apresenta para o nosso público com um pouco mais de detalhes, quem é o Esteban Ramos, qual é o negócio dele e por que ele está apto aí para trazer tanta explicação e orientações a respeito do nosso tema, consórcios, quebrando paradigmas e gerando oportunidades. Por favor, bem-vindo. Legal, obrigado Ronaldo. E a troca do Ramos por Martins é porque a gente tem vários colegas também com o sobrenome Martins, certo? Então aí acaba confundindo um pouco. Eu sou Esteban Ramos, como podem perceber, sou natural da Argentina, já faz 24 anos que estou aqui. Eu sou formado em administração e economia, trabalhei 20 e poucos anos em empresas multinacionais, sempre na área financeira. E em 99, quando eu vim para aqui, para Brasil, passei um tempo em Curitiba, trabalhei com posto de gasolina e logo voltei ao mercado de trabalho. Procurar emprego mesmo e trabalhar como CLT. E em 2018 que comecei a procurar fazer alguma coisa por conta. E aí contatei quem hoje é meu sócio, o Celso Bronze, e decidimos que íamos começar a trabalhar ainda sem uma unidade. Hoje nós temos a unidade de Alphaville, Barueri, e aí nós fazemos nossas atividades de consórcio e trabalhamos com a parte de consultoria dentro desse ramo, certo? E bom, nesse momento a gente decidiu mudar para essa atividade. Começamos de início sem uma unidade, mas em 2019 inauguramos a unidade de Alphaville. E aí, bom, passamos também uma boa parte da atividade durante a pandemia, trabalhando de casa como grande parte da população aqui, certo? Então, essa atividade hoje é focada 100% em soluções financeiras através dessa ferramenta que é muito pouco conhecida por grande parte da população e que é o consórcio que traz muitas vantagens, certo? Perfeito, perfeito, muito bom. Então o nosso público aí conhecendo um pouco mais o Esteban Ramos, argentino aí há 24 anos já no Brasil. 24. Realmente há bastante tempo, empreendendo desde 2018. Eu tive o privilégio, eu tive o privilégio de conhecer, de participar aí da inauguração do seu escritório, da sua unidade. Em 2019. Eu recebi um convite e eu estive lá prestigiando o evento de vocês, né? É inesquecível, bacana, muitas conexões inclusive, muito networking, bem legal. Pessoal, gostaria aqui de fazer um agradecimento antes de iniciar aqui o bate-papo com o Esteban. Já iniciamos o bate-papo aqui com o Esteban, mas antes de entrarmos aí no tema consórcios, quebrando paradigma e gerando oportunidades, mandar um abraço aí para o Igor Meirelles, né? Da Erudição, a sua plataforma de aprendizagem, nosso patrocinador aqui. Também mandar um abraço lá para todo o time de coordenadores, participantes do Connect Business, nosso apoio oficial, tá bem?
E também agradecer novamente a você que está acompanhando pelo site da Croma TV, está aparecendo aí no GC, acompanhando também pelo aplicativo. Se você não tiver o aplicativo, é só entrar na lojinha aí, no caso, e colocar, né, clicar aí na televisãozinha que você vai poder acompanhar o conteúdo de forma online, real time aí, na íntegra. E deixe seu like, né? Caso você goste aí do conteúdo de hoje, deixe seu like lá no canal do YouTube também. E inscreva-se no nosso canal, tá legal? Muito obrigado aí pela sua participação. Esteban, olha o tema: consórcios quebrando paradigmas e gerando oportunidades. Você falou aí na sua apresentação inicial, você realmente trouxe já uma informação importante que remete ao tema, que você falou, poucas pessoas conhecem essa ferramenta. Eu não tinha ouvido ainda dessa forma. Podemos conceituar o consórcio hoje, que evoluiu muito ou não, você fala sobre isso, como uma ferramenta já de negócios? Sem dúvida. É um instrumento, o consórcio é um instrumento financeiro, como qualquer outro, com algumas vantagens muito significativas. E não sei se você sabe, acredito que em algumas vezes já temos falado isso, mas a Demicon, ou melhor falando, a Demilar no início, que se tornou a Demicon, é a empresa que iniciou com o consórcio de imóveis. O consórcio de veículos já tem alguns anos a mais, né, da década de 60, mas foi a Demilar que começou com esse mercado de imóveis. E quando a gente começa a tratar do consórcio, é muito mais de que simplesmente comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma moto. Muitos acreditam que isso serve para comprar moto e que projetos maiores não é possível porque são só valores pequenos. Isso está muito longe da realidade. Hoje tem muitas empresas, muitos comércios que se aproveitam dessa ferramenta de várias formas, certo? Perfeito. Então, desde a frota, construir a frota, trocar a frota e aproveitar melhor um fluxo financeiro ali, até, outro tipo de atividade, comprar imóveis, reduzir custo fixo, várias soluções que justamente ali entra nossa expertise financeira somadas a esse produto, e aí é a nossa consultoria e o nosso diferencial, certo? Perfeito, perfeito. Você trouxe aí uma curiosidade. A Demilar, então, enquanto a marca, né, a Demilar, que a Demicon e a Demilar atuam segmentos, no caso específicos, público-alvo específicos, mas é uma empresa só, é a Demicon. E explica um pouquinho para nós isso, eu vou explicar um pouquinho isso, porque de repente fala uma sobre confusão a Demilar ter sido o primeiro consórcio de habitação no Brasil. Isso. Interessante. E a gente pode falar no mundo porque o consórcio é brasileiro, certo? Nossa CEO, a Tatiana, sempre fala que o consórcio é a jabuticaba brasileira, né? E tá certo uma curiosidade nessa afirmação, certo? A Demilar, a matriz é em Curitiba, e a Demilar foi a empresa que trabalhou exclusivamente com consórcio de imóveis até 2020. Em 2020... Foi a pioneira no Brasil. Pioneira no Brasil. E no mundo, talvez. Pioneira, sem dúvida. Tá. E em 2020, em parceria com outra administradora de Curitiba, a Conseg, lançou o que na época chamou de Ademi Motors. E aí viu que as empresas tinham uma sinergia muito interessante, e não lembro exatamente a data, não lembro se foi no mesmo ano, no final do mesmo ano, o início do ano seguinte, fusionaram as empresas e começamos em 2021 a trabalhar exclusivamente com a marca Demicon. Até porque a Demilar, a Demimotors, ali criava um pouco mais de confusão para o público que esclarecimentos. Então agora, com uma marca, fica muito mais fácil saber de quem que estamos falando, certo? Então hoje é uma marca só, a Demicon. Exatamente. Legal, bacana. Inclusive está em nosso slogan, que é uma única marca, e isso já aparece no nosso slogan, certo?
Legal, muito bom. Uma pergunta mais até pessoal, mas Sim. voltada um pouquinho para o empreendedorismo, que não Sim. deixa de ser o foco aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo. É. Antes de entrarmos aí nos tipos de produtos, etc., que eu gostaria muito que você desse uma aula para nós aqui a respeito disso. O Esteban Ramos, um empreendedor, um profissional do mercado, né? Que atuou aqui no Brasil em funções diversas, vamos colocar assim. Em algum momento decidiu empreender. Como foi essa escolha do consórcio como seu empreendimento? Legal, esse é interessante a pergunta. Eu costumo deixar o pessoal aqui em saia justa, tá? Esquecendo de te avisar. Não é saia justa, não. Ao contrário, me dá a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu já fazia bastante tempo que estava trabalhando em empresas multinacionais na área corporativa, atendia a América Latina inteira na parte de planejamento financeiro. E quando eu vi o próximo passo que estava ali na carreira, que sempre foi meu objetivo, eu vi que não era bem isso que eu queria. Queria mudar um pouco a atividade e não sabia muito bem o que fazer. Como eu morei 8 anos em Curitiba, eu via a Demilar a crescer e as pessoas que estavam com a Demilar também crescer. E a gente tem alguns amigos que já trabalhavam nisso, dentre eles meu sócio. E na época não tinha unidades, ou talvez tinha alguma unidade no centro que nunca tinha visto. E eu entrei em contato com Celso, com meu sócio, para perguntar se era possível abrir essa unidade aqui em São Paulo, dado que não tinha, certo? E ele me respondeu que sim, que era possível e que inclusive queria estar junto. E assim que a gente começou aqui em Alphaville. E essa foi a decisão. Só que como nunca tinha atuado na área comercial, o meu foco era financeiro, começamos um pouco devagar, não saímos com tudo para já montar loja, já sair com isso, sino que começamos a comercializar, conversar um pouco sobre isso com amigos, com colegas, ver como era Estudar, a receptividade, né? E estudar muito sobre pessoas principalmente, e sobre vendas, sobre o processo de vendas e tudo isso que um comercial sempre tem que estar atento, antenado para não perder oportunidades, certo? Estudo e planejamento é fundamental. Direto. Mas bacana, um belo case aí para o nosso público conhecer um pouquinho. Muitos talvez estejam em uma situação bastante similar de buscar um empreendimento, Sim. empreender ou não empreender. Eu acho isso bem bacana. Tá aparecendo aí no GC do nosso podcast aqui, do nosso bate-papo. A produção vai estar colocando aí colocando os dados, né, para contato, para o pessoal conhecer um pouquinho. Sim. Onde fica aí a unidade da Demicon, no caso a sua unidade, no caso, né? Sim. Que é no bairro do Alphaville, na cidade de Barueri. Isso. Aqui no estado de na cidade de São Paulo, perdão, no estado de São Paulo, né, cidade de Barueri. Considerando aí que o nosso podcast é transmitido para todo o Brasil e até mesmo para o mundo, né, por meio aí da internet que permite isso. Sim. E se você me permite uma colocação também, quem está querendo empreender e não sabe o caminho, não tem claro como começar, o consórcio é uma ótima oportunidade. Nós sempre estamos buscando novos consultores para poder ampliar essa base de consultores, porque a empresa vem crescendo muito e a gente tem essa necessidade de poder expandir o quadro para poder ter maior capilaridade e poder divulgar muito mais essa ferramenta que é fantástica. Olha aí que interessante, então tem aí já uma oportunidade também, né? Em paralelo ao tema principal aí que já começamos, é uma grande oportunidade para quem está desejando, então, não necessariamente somente empreender, mas também eventualmente se recolocar no mercado, né? Tendo ali o perfil, claro, adequado, ou uma transição de carreira. E isso você está citando em relação à sua unidade, é isso? Sim, exatamente. Tá, e o pessoal aí que está acompanhando, se tiver um interesse aí de conhecer um pouco mais, eles podem contatar aí o telefone que está aparecendo no GC, tranquilo? Sem dúvida, tranquilo, podem contatar através desse telefone, ou o e-mail também,
a gente pode deixar o e-mail, também contatar através do e-mail. O importante, como sempre, é fazer o contato e a partir dali a gente conexão aí. Entender a necessidade ou as oportunidades e o que cada um está buscando, certo? Legal, muito bom. Esteban, com relação, no caso, a essa variação, esse portfólio, né, de soluções, eu acho que a gente já pode considerar hoje, assim, o consórcio ele evoluiu muito. Né? A questão, se o produto consórcio, o negócio consórcio, ele evoluiu muito. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco disso. Em seguida, falar um pouquinho da questão desse portfólio principal que traz. Porque antes, eu até como consumidor, como leigo, né? Estou falando de alguns anos atrás, aí, de repente de 10 anos para trás, né? Realmente via-se muito o consórcio como... você via a questão da Caixa Econômica Federal, principalmente como financiamento de imóveis, e você via consórcio mais voltado para casa também, sim, um pouco, mas principalmente para carro, né? Para carro, para moto. Então, assim, teve uma evolução muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessa evolução, em primeiro lugar, e depois a gente entra na questão desse portfólio de soluções. Ok? Perfeito. Começando bem pelo início, um marco muito importante no consórcio aconteceu em 2008 com a Lei 11.795, que é específica de consórcio. Então, até esse momento, não existia uma lei específica que regulamentasse essa atividade. Então, nesse momento, começa a ter uma lei que organiza tudo isso e começa a ter uma proteção muito maior do consorciado. É decir, quem coloca dinheiro e que vai investindo mensalmente no consórcio, ele está muito protegido, porque cada grupo de consórcio é um CNPJ diferente. Então, cada grupo tem uma saúde financeira diferente da própria administradora. Ele não pode misturar os caixas. Então, só isso já traz uma segurança muito grande para o consorciado. Essa é uma evolução muito significativa que sucedeu ao longo do tempo. E antes dessa lei não tinha um respaldo jurídico? Usava o respaldo jurídico mais geral, do Código Comercial, Código Civil, enfim. Sim, e alguma regulamentação, mas não tinha um marco específico da atividade. Sim, certo? Perfeito. E a partir dali, bom, depois o que tem é uma evolução muito grande em relação à parte comercial, porque tem novas formas novos fluxos diferentes de parcelas, tem novos tipos de lances, tem diferentes tipos de lances para poder atender a cada perfil de cliente. E aí é onde entra a nossa atividade como consultor, saber qual é o objetivo de cada um de nossos clientes e, em função disso, colocar no grupo certo ou na estratégia certa dentro daquele grupo, pensando no horizonte de tempo que se tem. O tempo, normalmente, o que a gente escuta muito mais como objeção, porque a grande maioria que não conhece o produto acredita que isso serve para comprar casa, comprar carro, e ainda esse troço demora. É mais ou menos isso que está na cabeça de quem não conhece o produto. E dependendo da estratégia, ele sim pode demorar. Se eu for só na base do sorteio, pode demorar, mas justamente o lance existe para quem não tem todo esse tempo ou não se programou previamente para poder adquirir sua casa, seu carro, enfim. E aí, com isso, poder fazer alguma operação em um prazo relativamente curto de tempo, certo? Perfeito. Então, assim, com o advento dessa lei, até teve também toda a parte de investimento, claro, por parte das empresas que atuavam nesse segmento. Acredito que a Demicon, na ocasião, talvez a Demilar ainda, né,
também seguiu essa linha, claro, e com isso os produtos evoluíram, o modelo evoluiu. Hoje aí, como você citou bem, né, é uma área comercial especializada, você inclusive especializado nessa, né, como um consultor aí, identificando as melhores, a necessidade do consumidor, né, empreendedor ou não, pessoa jurídica ou pessoa física, para colocar ali o produto adequado. Vamos lá. Portfólio de produtos. Hoje, então, quais são os tipos de produtos que um consórcio, como a Demicon, como a sua unidade, por exemplo, ele oferece para o público? Outra questão, o público hoje é pessoa física e pessoa jurídica, como que funciona isso? Legal. Quais são esses produtos? Carro, moto, é o básico que nós já conhecemos, carro, moto, casa, e eu ouço, né, falar aí a respeito de parte financeira. O que seria essa parte financeira? Fala um pouquinho para nós. Legal. Basicamente tem 3 linhas de produtos, ou 3, digamos, vamos chamar assim de 3 ramificações, certo? Uma é o consórcio de imóveis, outra é o consórcio de veículos e a outra é o consórcio de serviços, que é o produto mais novo que a Demicon oferece, o mais recente, certo? De serviços. De serviços. Começando pelo último, qualquer tipo de serviços, qualquer tipo de operação que envolva um contrato de prestação de serviços ou uma nota fiscal de serviços, é o que pode ser adquirido com isso. Vai desde cirurgia plástica, congelamento de óvulos, viagens, festas, até o serviço que você imaginar. Qualquer tipo de serviço pode ser utilizado o consórcio de serviços. Uma viagem, por exemplo? Na viagem, qualquer serviço. No consórcio de veículos tem caminhões, frotas, motos, lanchas, aeronaves. A Demicon tem algumas vantagens ali, que é possível, por exemplo, comprar o implemento rodoviário sem a necessidade da compra do cavalo mecânico. Então, isso é um diferencial muito interessante, porque o transportista talvez tenha o cavalo mecânico e não consegue o financiamento para comprar só o implemento. Seria a carreta, digamos, o que é falando como leigo, né? A carreta, aquela parte de trás que carrega os produtos. Tá? Exato, okay. a parte que é arrastrada. Ou seja, digamos, você né? pode optar ali o que você precisa. Exato. Se é o chamado cavalo, que é a parte da frente, não é isso? Isso, que é o caminhão em si, o que tem o motor e que traz a tração para todo o conjunto, ou só a parte que carrega a mercadoria e não tem tração nenhuma. Ou os dois. Ou os dois, exatamente. Isso é um diferencial. Esse é um diferencial, não é todo financiamento, pouquíssimo caso, sendo bem sincero, não conheço se tem algum financiamento que faça isso, talvez tenha, desconheço se tiver, mas isso é um diferencial muito grande. E obviamente a vantagem principal do consórcio é o custo financeiro, certo? Quando a gente financia um carro, eu estou pagando às vezes 2, 3 carros. E muitos quando terminam de pagar, que fazem outro financiamento para ter 2 carros e pagar talvez 4, né? Se a gente faz a mesma coisa e se programa com financiamento, com consórcio, quero dizer, vamos ter o carro em algum período ali, se a gente não oferecer lance nenhum, se for só das formas mais conservadoras. Vamos ter o carro e quando terminamos de pagar o consórcio, fazemos outro consórcio, vamos começar a trocar de veículo, mais ou menos na mesma periodicidade que trocaríamos se fazemos financiamento, com a grande diferença que economizamos muito dinheiro. E às vezes a gente, quando fala em taxas, e fala 1% aqui, 2%, 0,5%, a gente não percebe o que está abrindo mão. Às vezes compramos um carro e nessa troca, nesses juros que estamos pagando, estamos abrindo mão de uma viagem internacional, por exemplo, que poderíamos estar fazendo com a família. Ou comprar alguma outra coisa, ou
decorar melhor nossa casa, enfim. Essa percepção é que a grande maioria não tem quando se fala só de percentual de custo, certo? Perfeito. E isso é muito importante na hora de tomar a decisão. Não? Perfeito. No planejamento da pessoa, física, jurídica, não importa, realmente olhar para essa relação custo-benefício é muito importante. Sim. Porque realmente você está aqui explicando para que seja quebrado um dos paradigmas, que é a questão de prazo. Logicamente que o modelo ele disponibiliza um prazo um pouco maior, ok? Sim. Tem toda uma sistemática, claro. Porém, você tem essa estratégia da questão do lance, como você explicou bem, que independentemente do tipo de consórcio, tá? Se é carro, se é casa, se é serviço, e essa estratégia do lance, que é uma variável que está na mão de quem comprou ali, adquiriu o consórcio, ela pode trabalhar com essa questão do prazo, né? Para mais, para menos, eu acredito. Porém, no final das contas, nessa relação custo-benefício, a economia que você tem é muito grande. Então, assim, vale muito a pena. Imagina, você ter uma economia ao ponto de você poder, de repente, pensar em uma viagem, né? Então, assim, é muito interessante. Eu gostaria de focar um pouco mais a parte de serviços, porque eu acredito que hoje a parte de serviços é mais uma importante quebra de paradigma, porque poucas pessoas sabem, né, que um consórcio também permite todas essas variações aí de serviços, e também, quem sabe, também eventualmente pode ter alguma dúvida. Como que funciona um pouco mais essa parte do serviço? É a mesma sistemática, é cota, é lance? Você citou aí alguns serviços, envolve parte financeira também, por exemplo, está envolvida nisso ou não está? Explica um pouquinho mais para nós. Sim, o consórcio de serviço, a dinâmica é muito similar à dinâmica de um consórcio de veículos ou de imóveis. A grande diferença é o destino que vai se dar para esse recurso. E aí cabe a imaginação de cada um, ou a necessidade de cada um para poder utilizar esse recurso, certo? A cirurgia plástica é um dos pontos que mais é procurado para a parte de serviços, até porque pode ser programado, não é diferente de uma cirurgia de emergência, certo? Tratamento dentário também é uma possibilidade, inseminação artificial, congelamento de óvulos, viagens, festa de casamento, de 15 anos, enfim. Aí vai na imaginação de cada um. Pode ser que eu precise o serviço de um advogado e seja alguma atividade consultiva, não seja alguma coisa que eu preciso de urgência, que eu tenha alguma programação para isso. Eu consigo pagar os honorários desse profissional através do consórcio de serviços. Então, essa é a grande diferença desse produto. E só voltando um pouquinho, que eu acabei falando de serviços e de veículos e não comentei de imóveis, que é o nosso carro-chefe. E a vantagem do imóveis é que tem uma variedade de utilidades muito grande. Ele pode servir não só para a compra do imóvel, como também como puramente um investimento financeiro. Então, é uma forma da pessoa ir guardando o recurso, ir investindo nele, e com o reajuste que tem o consórcio anual, tem um reajuste anual pelo INSS até para poder manter o poder de compra, já dá uma rentabilidade muito interessante, e a cereja do bolo desse investimento é a contemplação, onde se pode vender essa cota com um lucro muito significativo. Estou falando de lucros extraordinários, muito acima de uma renda variável, por exemplo, com um risco extremamente baixo, porque o consórcio é muito conservador. Então, não tem a possibilidade de perder dinheiro desde que eu me mantenha dentro do plano, certo? Exatamente. Tem muita coisa, tem muita gente investindo em consórcio. Para quê? Para programar a sua aposentadoria. Mas isso depende, a gente chama de aposentadoria, mas isso depende
da idade do consorciado. Se eu começo um consórcio com 25 anos, eu estou falando de renda passiva, não de aposentadoria. A pessoa vai já ter uma renda muito interessante, muito mais novo, certo? Então depende, como todo investimento, quanto antes a gente começa, muito mais a gente vai aproveitar disso em vida, certo? Perfeito. E o consórcio em si, ele tem uma dinâmica que é diferente do resto dos investimentos. Como olhando o investimento em forma geral, nós nunca podemos ter tudo em uma mesma cesta, certo? Se eu já tenho investimentos em renda fixa, investimentos em bolsa, esse tipo de investimento é onde eu pego a massa de dinheiro, aplico nisso e ele vai me dando um rendimento mensal. O consórcio é diferente, eu vou investindo mensalmente para em algum momento ter a massa de dinheiro. Então são coisas que se complementam e acaba sendo uma estratégia muito interessante colocar o consórcio dentro dessa carteira de investimentos que a pessoa ou a empresa tem. É interessante realmente você olhar aí o consórcio como uma opção de investimento. Sim. Eu confesso que eu não havia olhado dessa forma. É uma bela estratégia realmente, e principalmente pelo que você falou. Eu fico aqui imaginando, né? Em um investimento convencional você realmente vai aportar ali uma quantidade já final ali, né, de dinheiro para poder ter ali o rendimento. E muitas vezes você tem aí pessoas que não tem essa condição de repente, né? Pelo contrário, ela quer começar a gerar uma quantia, né? Chegar ali num valor. Então é um pouco até ao contrário. Então é uma opção, uma solução de investimento que permite a pessoa realmente de forma bastante inteligente a colocar aos poucos, que seria ali a parcela que ela acordou ali com o consórcio, por exemplo, e para buscar ali um valor total, né? Um determinado bem. Então é mais ou menos essa linha. Sim, e inclusive ele ajuda bastante na parte comportamental, porque o que a gente mais escuta dos educadores financeiros é pague-se primeiro. Quantas vezes você já ouviu o pague-se primeiro? É verdade. E o que a grande maioria faz? Guarda o que sobra e normalmente não sobra nada, certo? O consórcio que traz esse pague-se primeiro, porque vai chegar um boleto que vai ser o único boleto que vai pagar para você mesmo. O resto dos boletos que você pagar nunca mais vai ver esse dinheiro normalmente, né? E traz a disciplina e traz um objetivo claro, porque normalmente quando se faz o consórcio, se inicia o programa, tem algum objetivo, ou comprar a casa, ou comprar o carro, ou o próprio investimento, mas o próprio investimento com algum objetivo. Aí já estabeleceu o valor daquela carta que foi contratada. Então essa disciplina ajuda no comportamento da pessoa, e aí realmente que começa a guardar e a criar patrimônio. Mexe realmente com o comportamento ali no aspecto financeiro, realmente. Exatamente. A pessoa acaba, como você falou aí, criando essa disciplina e desenvolvendo essa habilidade tão cobrada pelos educadores financeiros. Exato. Eu fiquei curioso essa questão que você trouxe a respeito da venda, né, a rentabilidade. Sim. Que também não deixa de ser um olhar estratégico pensando em investimento. A pessoa, né, faz ali, adquire a cota, né, você pode falar um pouco mais isso, como funciona, mas adquiriu tal e saiu, né, dando ou não lance, saiu ali o valor X, ela pode vender no caso, e essa venda permite aí pela sua experiência, permite uma margem, é isso? Permite ela ter um retorno interessante? Sim, é um retorno bem interessante e é uma forma de prestar dinheiro. Em realidade eu estou vendendo a cota, estou vendendo um crédito, mas nós como pessoa física não podemos vender, não podemos emprestar, está fora da lei isso, certo? Sim. Quem faz isso é banco ou financeiras regulamentadas. Para poder fazer isso de uma forma legal, o consórcio é muito interessante, porque eu vou pagando a cota, quando contemplo, eu consigo um crédito muito barato. E eu, na hora de vender, vou vender pouca coisa abaixo do mercado. Porque vai ser interessante para quem está comprando, porque tem um custo
abaixo do que é praticado normalmente ou do que ele conseguiria em um banco, e isso me dá, o spread que estou tendo ali, me dá uma rentabilidade muito alta. Então, tem momentos para poder fazer isso de forma estratégica, mas tem uma rentabilidade muito, muito interessante. No limite, a gente pode estar falando ali de uns 4.000% ou 5.000% do CDI. Então, é uma coisa muito, muito forte. Realmente chama bastante atenção. Sim. Essa questão do consórcio para serviços, que é bem interessante isso, muda algo em relação à demanda do consumidor que tem interesse em relação ao de casa ou de carro, de automóveis e tal, no que diz respeito ao modelo, assim, por exemplo, como que funciona? Eu tenho interesse, eu vou fazer ali um consórcio de serviço, eu já tenho que ter pré-definido, planejado que tipo de serviço eu vou fazer, com quem eu vou fazer, ou essa decisão é em outro momento, em um primeiro momento eu só defino o crédito? Como que funciona essa sistemática? Perfeito. Isso é igual para imóveis, veículos ou serviços. A decisão de quando vou utilizar é no momento da contemplação. E isso traz uma flexibilidade muito grande para o consórcio em si. Vamos supor que inicialmente faça o consórcio de serviços pensando em uma festa. Só que no meio do período mudou de ideia e, em lugar de ser uma festa, é uma viagem. No momento da contemplação, ali vai contratar a viagem e vai viajar. Então, a mesma coisa acontece com veículos ou com uma casa. Eu faço consórcio de imóveis pensando em comprar um apartamento. Só que, até o momento da contemplação, eu mudei de ideia e quero comprar uma chácara. Mude comprar a chácara. Não tem... Ou decido vender a cota, porque fiz o consórcio e contemplei bem antes do que imaginava. E alguém adquire a cota. E aí eu tenho um ganho significativo. Esse imóvel vai me custar bem menos, porque já tenho uma parte ali que recebi. E é uma forma de se financiar melhor e não financiar tanto também. Certo? Perfeito. E essa decisão, como você explicou bem, usando ainda o exemplo do serviço, ela ocorre ali no ato da contemplação, que pode ter sido via um lance ou via o prazo, né, do consórcio. E nesse caso específico ali eu tenho que apresentar documentação, por exemplo. Sim. Qual é a atenção aí que o consumidor tem que ter? Não em relação ao consórcio, mas em relação ao prestador de serviço, para ele não cair em uma cilada, eu digo, para de repente ele apresentar algo que não é viável, não é validado pelo consórcio, ou seja, né, ele só vai conseguir pegar aquele crédito para o serviço se ele apresentar adequadamente ali a documentação. Envolve alguma coisa assim de olhar, é só o contrato ou tem algo a ver com a parte contábil, fiscal do prestador de serviço para ele? Como que funciona isso? Sim. Já vou entrar nessa pergunta, mas antes só quero esclarecer uma coisa. No caso da Demicon, nós não temos um tempo limite para a utilização do consórcio. Então, essa decisão de como utilizar não precisa ser às pressas. Se eu contemplei e eu quero tomar meu tempo para escolher minha casa, escolher o carro ou o serviço que vou contratar, eu tenho tempo que eu precisar para tomar isso. Não preciso fazer isso de forma urgente. Em qualquer uma das modalidades. Qualquer uma casa, das modalidades. Automóvel, serviço. Exato. Aí você está me dizendo que na Demicon é um diferencial, uma diferença, que não tem esse tempo limite. Porque normalmente quando você é contemplado de alguma forma no mercado, com os consórcios comuns, outros consórcios, você tem um prazo para definir tudo isso. É mais ou menos isso? Tem alguns que tem outros que não. É importante saber que no caso da Demicon não tem esse prazo limite para a utilização do Você não perde crédito. Ali a sua contemplação. A contemplação, pode exatamente. Passar um ano, você não vai perder. Exato. Gente, importante esse detalhe, hein? E outro detalhe muito importante é que esse recurso fica aplicado
es decir, continúa rindiendo y continúa rindiendo o valor do crédito, não é só o valor que a pessoa aportou. Não para de render com a contemplação. Exatamente. Muito Então, bom. isso é bem interessante. Com relação à documentação... Eu acho que eu vou assinar um consórcio aqui já ao final, hein? Tô vendo que ele então, vai conseguir me vender o consórcio, tô vendo isso. Vamos lá, brincadeira. E com relação à documentação, o que acontece? No momento da contemplação é quando vai ser feita a análise de crédito. Então é importante o que ter a capacidade de poder demonstrar a capacidade financeira de fazer frente à parcela. E, obviamente, o consórcio, como tem uma parcela bem menor que o financiamento, é menor o valor que eu preciso demonstrar. Então, isso facilita muito. Outra coisa bem interessante é que na nossa empresa tem, obviamente, a regra, mas o principal é que cada caso é visto individualmente e analisado de uma forma bem completa. As pessoas acreditam muitas vezes que o consórcio é mais fácil de levantar o dinheiro e com isso pensam que a análise é menos criteriosa. E é todo o contrário. A análise é muito mais criteriosa, por isso que a gente consegue ver a particularidade de cada um. Mas, obviamente, se a gente tem uma situação financeira extrema, que estou devendo horrores de imposto para a Receita, para o Estado, enfim, ali não vai aprovar, mas essa situação a gente analisa antes da contratação. Obviamente perfeito. Que entre a contratação e a contemplação pode ter mudado a situação, mas a princípio o nosso papel como consultor é conversar com a pessoa, identificar essas situações e ver se no momento da contemplação vai ter algum problema ou não. Mas essa análise que você está falando como uma etapa importante até para preservar, né, o consumidor Sim. que está interessado, afinal de contas quem tem a experiência são vocês, não necessariamente Sim. o consumidor. Eu vejo como positiva essa análise, esse pré-requisito de analisar a questão do crédito, né, se consegue, se não consegue. Isso é feito antes em qualquer modalidade de consórcio ou é apenas na modalidade de serviço? Não, em todas, mas a análise que nós fazemos como consultores não vou pegar a documentação toda nesse momento, certo? Sim. Mas eu vou conversar, exato, eu vou conversar com a pessoa para quê? Para entender qual é a situação dele e saber o que cabe e o que não cabe fazer. E aí, obviamente, é onde entra a nossa expertise para poder aconselhar, porque às vezes o nosso desejo é maior do que as nossas possibilidades, certo? Sim. Então, trazer ele para uma realidade que ele possa realmente ter sucesso nesse processo. Perfeito. Então, porque ele vai receber um crédito. Exato. E eu não vou, no momento da contratação, não preciso da documentação, apresentar toda. O que eu sim preciso é a sinceridade do cliente, porque obviamente se passa informações incorretas, no final exatamente ele que vai ser o prejudicado. Mas então, lá na frente da contemplação, né, para você obter aí esse crédito, né, para o serviço que você escolheu ali no decorrer, ali tem a análise final, vamos falar assim, né, uma etapa de análise final, para ver aí a compatibilidade, exatamente, não tem como. E tem a compatibilidade, né, um exemplo, o consórcio, a Demicon, entendendo que tem a compatibilidade, eu, consumidor, preciso apresentar junto alguma documentação de contrato, por exemplo, do prestador de serviço que eu quero contratar, ou não tem essa obrigatoriedade? Tem. Em alguns casos é o contrato, em outros casos é a nota fiscal. Vai depender da situação. Mas sim tem que apresentar a documentação. Para comprovar de alguma forma que você realmente utilizou ou vai utilizar aquela prestação de serviço. Sim, porque o dinheiro vai direto para o prestador de serviços. Essa era outra pergunta que eu faria para você como leigo, né? Como Sim. quem está aprendendo aqui, acredito que contribuindo também para o aprendizado de quem está acompanhando. Exato. O valor, o crédito, ele vai para a conta do favorecido, do prestador de serviço. Exato. Perfeito. Só tem um caso que vai para o próprio consorciado, que é na questão de reembolsos. Por quê? Por exemplo, se vai contratar um voo, né, uma viagem,
vai contratar muitas vezes no cartão de crédito de forma online. Então, apresentar isso, a documentação, muitas vezes os voos vão mudando de preço muito rápido, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Aí paga. Se eu faço essa compra, detalhe, após a contemplação, eu tenho que fazer a compra após a contemplação, aí sim tem o reembolso desse valor e esse dinheiro sim vai na conta do consorciado. Mas se não, a gente paga diretamente o prestador. Então são mais duas informações importantes aí que nós quebramos paradigmas e tiramos aí, esclarecemos para o consumidor que tem interesse. Essa compra antecipada para que o crédito seja aí realizado na conta do consumidor, ele só será feita se ele tiver adquirido após a contemplação. Exato. Antes da contemplação, esquece, não está dentro da regra, não vai contar. E logicamente que para realizar esse reembolso ele vai ter que prestar conta, nota, etc. e tal. E vocês oferecem, né, esse atendimento consultivo para orientar. Sai um pouco daquele comercial antigo que era só vender. Vocês trabalham então com esse atendimento consultivo para que esse consumidor, esse cliente, compreenda todas essas, né, essas regras importantes, essas condições. É isso? Sim, sem dúvida. E principalmente para empresas. Antes você tinha me perguntado se era pessoa física ou pessoa jurídica. As duas podem adquirir o consórcio, tanto pessoa física como jurídica, e essa atividade consultiva é muito maior ainda na pessoa jurídica, porque tem muito mais oportunidades ali que podem ser aproveitadas e que muitos acabam deixando passar. Por exemplo, o comércio em geral, ele aluga o espaço e tem um custo fixo que normalmente o aluguel é um custo fixo significativo dentro de sua estrutura de custos. Se ele começa com uma cota de consórcio, em algum momento ele vai contemplar e vai conseguir trocar o aluguel por uma cota de consórcio, onde ele vai estar construindo patrimônio. Isso deixa de ser custo, passa a ser investimento e, obviamente, em algum momento vai terminar de quitar esse imóvel. É decir, que toda a sua estrutura de custo fixo vai ser menor. Se vem uma crise e ele perde vendas, ele pode perder mais vendas que ainda vai estar lucrando e vai conseguir sair do outro lado da crise. Sim. Sendo que, nesse período, grande parte dos concorrentes vão quebrar. E aí, quando ele sai do outro lado da crise, sai fortalecido e consegue crescer muito mais o negócio. Então, quando a gente se programa e pensa e usa o produto, o consórcio, a ferramenta do consórcio de uma forma estratégica, é muito mais interessante que quando a gente vai na ansiedade. Nós brincamos sempre, mas é uma brincadeira que é muito real, que a ansiedade custa muito caro. É verdade. E aí, quando a gente vai e compra um imóvel financiado, vamos basicamente entregar mais um imóvel para o banco quando comparado com o consórcio. É decir, que se eu compro um imóvel de 300 mil, eu queimei 300 mil em juros. Agora a pergunta que eu te faço, Ronaldo, o que dá para fazer com 300 mil? Algumas viagens, né? Alguns carrinhos, dá para fazer, não? Dá para brincar um pouco com isso, ou simplesmente investir e ter um recurso. Tem algumas opções boas aí que dá para fazer. Exatamente, uma tranquilidade muito mais. Né? Com então, certeza. São coisas que, usando a ferramenta de forma estratégica, a gente consegue ter uma vida muito melhor, mais tranquila. E o interessante também é que, para poder aproveitar o consórcio, não precisa de grandes informações ou estudos, ou se aprofundar, fazer um curso aprofundado sobre o assunto. Perfeito. É uma ferramenta muito simples, é muito tranquilo isso, diferente de, por exemplo, começar a operar em bolsa, que se a gente não está atento aos detalhes,
podemos levar um prejuízo muito grande com isso, certo? Então, eu acredito que essa comparação, né, no caso da bolsa aí, os especialistas estão aí, inclusive trazer algum deles aqui um dia para fazer um conteúdo, mas o risco é muito maior, né? O risco, assim, é uma variável assim, que você não controla tanto como um consórcio, claro. Sim. É importante esse esclarecimento que você trouxe, essas dicas, inclusive, né, que você trouxe aí, bastante importante. Você não vai fugir da dica do especialista, tá? Na parte finalzinha aí do nosso programa, vai guardando aí. Estamos indo para a reta final do nosso bate-papo. É como eu digo aqui para o Marcos Queiroz, que é o nosso diretor de produção aqui. Quando o conteúdo é bom, ele passa assim, ó, rapidinho. Eu gostaria, antes da dica, que você falasse rapidamente sobre o seguinte. A pessoa jurídica, você explicou aí que também é aberto para pessoa jurídica. Sim. O empreendedor pequeno, principalmente, como que o consórcio pode ajudá-lo? De forma bem simples, assim, como que o consórcio pode ajudá-lo? De várias formas. Uma que é muito utilizada é utilizar o imóvel. Às vezes o empreendedor tem alguns imóveis que o recurso está parado ali e ele pode refinanciar o próprio imóvel com um custo financeiro muito baixo e um prazo alongado. Então, a vantagem principal é que o pagamento mensal, a parcela que ele vai pagar, vai ficar muito baixo. Isso faz com que o fluxo de caixa seja muito favorecido e ele possa aproveitar muito essa ferramenta. Então, como eu falava antes, para a parte jurídica, as possibilidades que o consórcio oferece são muito grandes. Aqui, nesse tempo que a gente tem, não vai conseguir cobrir tudo, mas imagina que você tem um negócio que te dá 20% de lucratividade e você se financia a 0,3, 0,4, 0,8, vamos supor, de custo efetivo do recurso. Acaba sendo uma possibilidade muito boa de ampliar seu negócio, de expandir seu negócio e com crédito de longo prazo, que é o que todos nós que fizemos a administração de empresa ou alguma coisa relacionada a finanças estuda na faculdade, tomar crédito de longo prazo, certo? Então, isso é uma ferramenta muito, muito interessante. Legal, ok, importante. Eu acredito que com essas explicações, orientações, dicas que o Esteban Ramos está trazendo aqui para nós hoje no nosso podcast Networker, certamente nós cumprimos aí com êxito o tema, né, que seria consórcios, quebrando paradigmas e gerando oportunidades, porque realmente tem ainda alguns paradigmas que tem que ser quebrados na cabeça, na mentalidade, no entendimento ou mesmo no conhecimento de quem pensa, né, em adquirir e toma uma decisão ali sobre consórcio. Claro que muitos consumidores já entenderam aí, não existe mais paradigma nenhum, já viram aí uma grande oportunidade de aquisição, de investimento, de crescimento patrimonial, de solução para algum problema, e isso é bastante importante. Então eu quero te convidar agora para nós irmos para a nossa dica do especialista. É um painel que temos aqui no Bate-Papo Networker e gostaria que você trouxesse uma dica para nós, tá bom? Pessoal, dica do especialista com ele, que é o especialista em consórcio pela Demicon, Esteban Ramos. A dica que eu quero deixar é principalmente procure conhecer a empresa de onde você está contratando a cota de consórcio e quem é o consultor que vai te atender. Conhecer um pouco mais qual é o conhecimento, qual é o que ele tem feito até esse momento e principalmente não deixe de investir em alguma cota de consórcio. Se já tem uma carteira, parabéns, porque nem todo mundo consegue ter isso, mas colocar uma cota de consórcio nessa carteira é muito importante porque acaba complementando tanto o fluxo financeiro como a velocidade com a qual vai criar esse patrimônio. Então, essa é a dica que quero deixar, que principalmente invista, mas invista em consórcio pensando sempre qual é a empresa na qual está investindo e quem está te assessorando nesse investimento.
Muito bom, uma ótima dica aí para fechar esse conteúdo, né? Que é um conteúdo bastante importante, sim, se o empreendedor principalmente, mas também o consumidor final, a pessoa física, olhar para ele de forma estratégica e conseguir visualizar aí a importância, né? De ter isso aí também no planejamento ali, todos. Eu imagino ter ali no planejamento, adquirir um consórcio ou 2 consórcios, não importa, de acordo com a tua necessidade. Muito bom. Quero aqui então fazer um agradecimento especial a você, Esteban Ramos, representando aqui a Demicon, a unidade de Alphaville, Barueri, no estado de São Paulo, que você iniciou e contou um pouquinho da história do seu ato de empreender. É bem bacana, né? Você hoje aí como um executivo, empresário ali dentro, com o seu sócio, cuidando da Demicon. Fica o convite aí para todos vocês conhecerem, acessarem o site aí da Demicon, unidade Alphaville em Barueri, falar lá com o Esteban, marcar um cafezinho, vai lá bater um papo. Isso. Eu tenho certeza que ele vai receber vocês todos muito bem. E se você tiver alguma dúvida ainda a respeito do tema consórcios, quebrando paradigmas e gerando oportunidades, manda aí o e-mail para nós aqui no Networker, contato@connectbusiness.net.br, vai aparecer aí no seu GC, que nós com certeza encaminharemos aí para o Esteban e ele vai fazer o contato com você para responder tudinho, tá bem? Esteban, nosso muito obrigado, viu, pela sua participação e por todo o esclarecimento que você trouxe. Ronaldo, sou eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco mais do consórcio, explicar um pouco mais e espero que tenha sido de utilidade e tirar algumas dúvidas do pessoal. Legal. Obrigado pelo convite. Agradecemos, com certeza tirou bastante dúvidas sim. Pessoal, é isso aí. Então encerramos aqui mais um podcast Networker com um super conteúdo. Hoje tratando aí do tema consórcio, quebrando paradigmas e gerando oportunidades. Com ele, nosso convidado é Esteban Ramos, especialista executivo na Demicon, lá na unidade Alphaville em Barueri. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui durante esse podcast de hoje, esse bate-papo, que nos acompanha semanalmente, que acompanha lá também o nosso canal do YouTube. Valeu, até a próxima, sintam-se abraçados.